Diretamente lá de Porto Alegre, nosso grande parceiro. E aí, meu mano, boa tarde. Como é que tá, Virgão? Como é que tá a rapaziada toda aí da mesa, né? Abraço para todos vocês, pro Big também, que é parceiro. E, bom, indo direto ao ponto, né? Respondendo já ao teu questionamento, a gente saiu aliviado, sim, né? Saiu barato. É um Grêmio. Começou uma noite estranha, né? O jogo cedo a gente já não gosta aqui no Sul. Eu gosto do jogo um pouco mais tarde, para a gente poder ter um pouco mais de gente dentro do estádio, para a coisa ficar um pouco... Estádio mais cheio, casa cheia é sempre diferente. O pessoal começou a chegar depois, com a bola rolando já, e aí teve um público total ali de quase 30 mil pessoas. Foi um Grêmio muito bagunçado no começo do jogo, uma noite que começou a se desenhar ruim quando a gente já perde o PP de cara, que é um jogador que é o expoente técnico do Grêmio, vamos dizer assim, é o cara que dá o ritmo e o toque de bola que o Renato encontrou durante o Campeonato Gaúcho, né? E aí esse time do Grêmio ideal na cabeça do torcedor, desde o Grenal, quando o Grêmio venceu, há 70 e poucos dias atrás, nunca mais aconteceu. Esse time aí nunca mais se repetiu, né, na cabeça do torcedor. Com o PP no meio, com o Felipe Carvalho do lado, ou o Vila Sante, também o Franco Cristaldo, Vina, Bitelo, Soares, é um time que não aconteceu mais. E o Grêmio começou o brasileiro despedaçado, com vários desfalques, muito por conta do departamento médico aqui, que é muito questionado pelos torcedores também, né? É um Grêmio que fez um bom enfrentamento contra o Santos na estreia do Brasileiro no primeiro tempo. Já vai para o intervalo perdendo o João Pedro, que é o lateral direito. Já tinha alguns desfalques já para esse jogo também. E o Grêmio começa um Brasileiro despedaçado. Então, o jogo contra o Cruzeiro aí em Minas Gerais, né, 1-0 para o Cruzeiro, eu fiquei na cabeça, poxa, o torcedor do Cruzeiro e a Crônica Esportiva de Minas deve estar com uma outra ideia do Grêmio na cabeça. Deve achar que daqui a pouco é um Grêmio que é super fraco, um Grêmio que não é bom tecnicamente, que enganou no Campeonato Estadual, mas não, era um Grêmio que estava despedaçado. E justamente nos últimos 2 jogos, quando o Grêmio começa a ter os retornos dos jogadores, né, que vem de lesão, parece que o Grêmio desencaixou. Foi um jogo irreconhecível do Grêmio ontem. É a base do time que jogou muito bem o Clássico Grenal e venceu por 1-0 no último minuto, até com o gol do Felipe Carvalho, que vinha jogando muito bem o Campeonato Gaúcho, perdeu os jogadores e a gente não teve mais amostra daquele time. A gente conversou com o Vina aqui há uns dias atrás e ele disse, poxa, quando estava o time encaixando, quando estava dando tudo certo, a gente perdeu vários jogadores por lesão e aí não tem o que fazer, né? A gente costuma brincar aqui, nem o Guardiola vai conseguir dar conta se trouxer ele para cá e tu tiver um monte de desfalques e jogadores da base, com jogadores insuficientes tecnicamente para poder fazer o Grêmio render da mesma forma. Essa é uma visão, tá? Em relação ao Grêmio, né? Em relação ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro é um adversário muito vibrante, é um adversário muito intenso e muito organizado. Eu não acho que o Cruzeiro tem uma puta qualidade técnica nos seus jogadores, mas tem muita entrega e está muito encaixado junto com o torcedor. Eu tenho certeza que em Minas, no dia 31, nós vamos chegar aí, quando nós vamos estar aí com a Copeiro TV, vão ter 50 mil torcedores do Mineirão empurrando, né? É uma conexão diferente que tem o torcedor do Cruzeiro, muito também, aí é uma visão nossa aqui, por conta dos 3 anos que o Cruzeiro ficou na Série B. O Cruzeiro volta para o lugar que jamais deveria ter saído. Eu falo pro Virgão direto, e a gente conversa nos bastidores, é um dos grandes times do futebol nacional. O Grêmio e o Cruzeiro, para mim, são os grandes fora do eixo Rio-São Paulo. E existe essa sintonia com o torcedor, essa reconstrução, esse resgate, né, por parte do Cruzeiro, agora voltando para a elite do futebol brasileiro. Me preocupa muito, tá? A sequência da temporada para o Grêmio, pelo futebol que apresentou ontem, e a gente sai sim aliviado. E ainda bem que a gente tem o privilégio de ter o Luís Soares como centroavante. Nos presenteou com um gol ontem que, meu Deus do céu, me lembrou ele nos tempos do Barcelona. Foi um gol de quem sabe muito, né, Virgão? Gol de quem é craque. Né? Golaço mesmo. Os 2 golaços, né? Eu acho que torcedor que foi na arena ontem para acompanhar o jogo, né? Tanto o Cruzeirense estava lá, até um número bacana, né? A torcida do Cruzeiro pela distância, né? Sempre, né? Mas tem muitos cruzeirenses aí no sul, aí, no Uruguai, a galera, né, dos extremos aí vai para ver o jogo. Mas cara, você falou tudo aí, né? Se não é o Soares ali, o Cruzeiro tinha realmente saído com essa vitória, porque eu acho que foi muito mais a parte técnica do Soares sobressaiu, até mesmo do conjunto inteiro do Grêmio, né? Com o chute daquilo ali, surpreendeu a todos, né? Ninguém estava esperando, porque o Cruzeiro estava no melhor momento no jogo, né? Naquele instante ali, e aí uma bola o cara consegue fazer a diferença. Por isso que é importante sempre ter um craque no time. João Paulo Big, manda a sua pergunta aí, Juliano. Fala, Juliano. Dia 31, seja bem-vindo aqui na terra do pão de queijo, que tem um único dono, que é o nosso Cruzeiro, né? Mas, enfim, eu queria saber como tá a relação de vocês aí, torcedores, imprensa, com o Renato Gaúcho, cara. A gente fica aqui, sabe por quê? Eu vejo o Renato, às vezes não, né? Eu acho que isso é uma característica do Renato, ele tentando sempre
tirar o foco do jogo, da atuação, aí a galera que faz uns cortezinhos, olha, o Renato falou isso, falou aquilo. Eu queria saber como que tá, cara, essa relação aí, se o Renato, se a galera tá entendendo que é desfalque, o Renato não tá conseguindo fazer esse time jogar, porque o que vem pra gente aqui é que, pelo menos, caras e bocas do Renato na beira do campo tá muito agradável não, Juliano. Prazer falar contigo de novo, Big. Falamos, né, ano passado na Série B, graças a Deus os dois subimos para a Série A, estamos de volta para o lugar que a gente jamais deveria ter saído. Cara, é uma relação muito maluca do Renato aqui, né? É aquela relação de filho. Eu falo mal do meu filho, se alguém fala mal do meu filho, eu quero dar uma porrada, né? Entendi. Então com o Renato é mais ou menos essa mesma coisa, né? Se vocês falar mal do Renato, eu vou ficar bravo com vocês, mas eu posso falar mal do Renato. É uma coisa muito nossa aqui, o Renato. Mas, cara, eu acho que o que falta pro Renato são peças, e uma parte da torcida entende e a outra que vai mais pelo emocional às vezes não entende, fica muito indignada com o Renato. Muita gente fala, o Renato não fala de futebol, o Renato distribui colete. Pô, a gente faz CT todos os dias, a gente vê o Renato treinando variação de esquema, o Renato fazendo um monte de coisa diferente. E falta de treino não é. Acredito que também não é falta de preparo físico, como muita gente fala. Eu acho que a montagem do elenco do Grêmio talvez não tenha sido muito bem pensada, né? A gente tem jogadores hoje, muitos jogadores de meio campo. A gente tem 2 laterais lentos, o Reinaldo por um lado e do outro lado o Fábio. Os dois eu acho que têm qualidade técnica, mas são lentos. Então o time do Grêmio é um time todo lento. Então quando o Grêmio enfrenta um time como o Cruzeiro, por exemplo, que tem 2 laterais rápidos, que tem 2 pontas também, um time que tem muita amplitude, né, que faz o campo ficar maior, o Grêmio sofre demais. O Grêmio ataca muito e marca muito pelo meio. O Grêmio é um time muito centralizador, né? Tenta jogar muito pelas pontas, parece que fica buscando um ponto o tempo todo que não existe. O Grêmio tem o Ferreira lesionado, tem o Zinho, que é um menino da base, que ontem ele errou um cruzamento que, se ele acerta, era gol do Soares, estava no miolo da área, o Soares para receber a bola. Tem aí todo um frisson em relação ao nome do Michael, né? O Grêmio tem aí um mecenas aqui, um cara que foi carinhosamente chamado por Tio do Arroz, é proprietário aí de uma marca de arroz conhecida aqui, que é o Prato Fino, e é um cara que ajuda a bancar o Grêmio também, né? Ajuda a bancar aí o Soares, por exemplo, o salário do Soares, é ele que ajuda a bancar em troca de patrocínio, e é um cara que pode ser que faça algum investimento no meio da temporada. Então o Renato fala o tempo todo nas entrevistas coletivas, tanto no dia a dia do CT como pós-jogo, que ele precisa ter os pontas, ele precisa de jogadores de velocidade. Ele disse agora, antes do jogo contra o Cruzeiro, ele falou o seguinte lá no CT pra gente: olha, muita gente está questionando o preparo físico do Grêmio. Quando a gente tiver os pontos de jogadores de velocidade e eu puder fazer uma marcação um pouco mais intensa, vocês vão ver que vão parar de falar que o preparo físico do Grêmio é um problema. Olha como o Grêmio voltou a correr. É porque o Grêmio não tem jogadores de característica, jogadores de velocidade. E nesse momento eu, Juliano, e eu acho que todo mundo aqui da Copeiro TV, a gente tem a opinião que, cara, no Grêmio não pode demitir o Renato em hipótese alguma. Não passa pela cabeça da comissão técnica. Alguns setores da torcida se criou um ranço com o Renato, que é aquela coisa assim: o Renato é fanfarrão, o Renato, quando tem uma folguinha, ele vai pro Rio, o Renato distribui colete. E ontem, cara, ele falou muito de futebol na entrevista coletiva. Ele falou bastante, inclusive esses pontos que eu tô falando aqui também, entendeu? Uhum. Então é uma relação de amor e ódio que o torcedor tem. O Renato vem com aquele papo de melhor futebol do Brasil. Ele protege muito o grupo dele. Ontem ele disse que o grupo estava isento de qualquer responsabilidade, que era com ele a bronca. Os jogadores gostam demais dele, o ambiente é muito bom com o Renato aqui. E, cara, eu acho que passa muito por peças e também por esse retorno de jogadores que ficaram muito tempo parados. E ontem a gente teve uma infelicidade enorme, né? Logo no começo do jogo perdeu o PP, que vinha já de uma lesão grau 2 na coxa, ficou 60 dias aí parado. E aí, de novo, o PP sai do jogo. A informação que a gente tem que foi só um susto, ele saiu por precaução, ficou com medo, tava com a perna meio sentindo, vai fazer exame de imagem hoje pra gente ver. Mas, cara, foi um jogo que o Grêmio sofreu muito ontem, viu? Sofreu muito e teve um determinado jogo, eu sou o narrador aqui da Copeira, que eu tava narrando, eu dizia pro nosso plantão: meu irmão, eu já tô assinando no cartório aqui com um empatezinho. Daí o plantão falou pra mim: Juliano, eu tô assinando com 1-0 porque tá barato, tá? E aí o Soares meteu aquele gol, eu falei: pode encerrar, acabou o jogo, vamos lá pra Minas agora. É verdade. Copa do Brasil é isso aí, a gente pode também lá fazer o resultado, não é jogo jogado não. Pois é, não tem mais a regra do gol fora de casa, né? E acaba meio que traz essa competição é importante ainda pro segundo jogo, porque antes era mais confortável, né? Quando o time fazia 1 ou 2 gols Sim. no jogo de ida, e o jogo de volta é mais justo assim, mudava. Né, é mais assim justo, fica mais justo. Assim, mais justo. Assim tem jogo realmente em 180 minutos. O placar está aberto mesmo, empate aí 1-1, então tá aberto o jogo aí. O próprio Renato, né, ele falou sobre isso, né? Acredita, ele, se eu não me engano, fez o que ele falou, né? Acredita que vai dar até pênaltis, né?
pelo equilíbrio dos times aqui, né? O Renato quer me matar do coração. Daí não, também não tô afim de pênalti, não. Deixa Nem pra eu, lá, não não quer não. Esse negócio de pênalti aí é bom pra gente ver dos adversários, do jogo dos outros. Do nosso time não é muito bom, não.